Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nosso encontro é com a professora Milena Ogawa, que é coordenadora também aqui do projeto, que chama História em Nós, recentemente criado aqui a partir da Unipampa. A Milena vai falar sobre africanismos e os discursos imperialistas, tá? Vou fazer aqui, trazer um pouco da trajetória dela. Ela é doutora desde 2023, mestra em 2017 e bacharel em História em 2018 pela Universidade Federal de Pelotas. É especialista em Direitos Humanos e Cidadania no ano de 2015 e se licenciou em 2014, originalmente pela Unipampa do campus Jaguarão. É pesquisadora visitante da Universidade of St. Andrews, no Reino Unido, com bolsa no programa de doutorado Sanduíche, tá? Entre 2021 e 2023. Atualmente, ela é professora do curso de Ciências Humanas da Unipampa do Campus São Borja e vinculada aos projetos que eu acredito que vocês já conhecem, que é o LECA, Laboratório de Estudos sobre Cerâmica Antiga, e além do LECA da UFPEL, e outros grupos aí de pesquisa, tá bem? E ela deixou um texto, inclusive, indicado para o encontro, que se vocês não puderem ler antecipadamente, né, caso não tenham podido ler, fica aí a sugestão para o futuro, tá? Milena, fica à vontade. Muito obrigada, Camila. Hoje eu vou falar um pouquinho de africanismos e discurso imperialista, como a professora Camila falou. Por que eu peguei essa temática, né? Eu fui aprovada no concurso pelo edital de História da África, né? E esse é um período e um contexto que me agrada muito de estudar, então eu vou dividir hoje com vocês essas questões, tá bom? Antes de mais nada, né, eu queria, antes de falar, 3 coisas que eu queria trabalhar com vocês, que são africanismos, biblioteca colonial e gnose africana. Se vocês quiserem responder sim, não, que às vezes eu vou ficar fazendo umas perguntas, sintam-se à vontade no chat, porque professor é assim, né? Então, ó, 2 coisas que a gente precisa pensar, né? A gente precisa contextualizar. E quando a gente vai falar sobre essa questão de história da África, esses impactos que aconteceram na modernidade aqui nas Américas, né, a gente tem que pensar em 2 momentos, a pré-modernidade e a modernidade, né? E aqui eu gostaria de trazer a professora Patrícia Hill Collins, que é uma socióloga, uma crítica feminista que eu gosto muito, né? Que ela vem falando sobre estruturas de opressão imbrincada, né? O que seria isso? O que geralmente a gente conhece por interseccionalidade, ou seja, não tem como a gente entender uma sociedade sem levar em consideração três estruturas, que são a raça, a classe e o gênero dessas pessoas. Então, sempre que a gente for fazer uma análise da sociedade, a gente tem que levar essas 3 características, tá bom? Então, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de modernidade, né? Eu posso sugerir que, para a maioria de vocês, vem questões como avanços tecnológicos, questões positivas, né? Mas é um contexto histórico, e é esse contexto histórico que eu queria desconstruir hoje na mente de vocês, tá bom? Eu vou trazer alguns mapas ao longo da minha fala, né? Todos eles foram produzidos pelo Rafael Anjos, né? Que ele é professor da UNB, né? Ele é o primeiro professor titular afro-brasileiro da UNB, esse senhor aqui da fotinho, que vocês podem ver, né? E aqui eu queria trazer um mapa, assim, só para vocês entenderem que hoje nós temos catalogado quantas pessoas, as etnias que elas são, a idade, se é homem, se é mulher, de qual lugar elas vieram, tanto da Europa para a África, ali do século XVI ao século XIX. E todos esses mapas, eles estão à disposição, é só vocês colocarem Rafael Anjos 2014, que vocês vão encontrar, né? E aqui é o mapa, né, sem aquele recorte que eu fiz, né? E aqui é para trazer para vocês que nós sabemos a localidade exata de onde saíram, né, e aonde chegaram aqui no Brasil, né? Especialmente no Brasil, ele faz esse recorte, né? E por que isso é importante, né? Para a gente ter a noção de quais pessoas chegaram aqui no nosso território, tá bom? E eu queria falar com vocês, né, se vocês conhecem a expressão diáspora, né? A diáspora, eu já vou conceituar, né, mas a diáspora pode ser uma vinda, né, forçada ou não de determinadas pessoas, né?
Ali eu coloco uma definição para vocês, né, que a diáspora africana, ou diáspora atlântica, ou diáspora global negra, né, ela foi uma forma de transpor uma população forçadamente, né? Essa ação de transposição, né, a gente chama de tráfico das almas ou passagem do meio, que eu já vou explicar pormenorizadamente, né? Então, o que aconteceu na modernidade, né? Se fez uma escala de humanidade, assim como na régua, a gente vai catalogando as coisas, né? Regularam. Quem era esse sujeito que seria humano, né? E quem seria esse sujeito humano e quem seria menos humano, né? E daí, biologicamente, eles tentaram categorizar nesse período histórico que a gente chama de modernidade. Esses menos humanos, né, foram esses sujeitos africanos ou diaspóricos que vieram para cá, né? E existem alguns pesquisadores, né, que falam sobre esse período e sobre essas pessoas, né? Essa transposição, essa diáspora, né, alguns autores colocam como um espaço de não lugar, de não pertencimento, né? Aqui eu trago uma pesquisadora, né, a Asa Nigeri, que ela é professora da PUC, né, e também ela tem vários vídeos no YouTube que eu recomendo muito que vocês procurem, né, que ela vem falando que esse processo de vinda aqui para as Américas, né, ela chama de presságio do abismo, ou seja, você está chegando naquele abismo, naquele lugar onde você vai morrer, você vai ser de não pertencimento, né, e aqui eu trago para vocês o que ou quem é esse sujeito dotado de humanidade nesse período da modernidade, tá bom? Então, para a gente pensar. Eu trago também um conceito de diáspora, né? E diáspora aqui, a diáspora africana, né? Que é de uma professora socióloga da UFSCar, a Priscila Medeiros, né? Que ela vem falando que esse período de diáspora nada mais é do que um marco histórico forçado, né? Que originou um circuito de expressões culturais, de estruturas de sentimentos, as formas de sociabilidade, os lugares de memória, tá? E como toda essa civilização, né? Toda essa civilização, eu não quero dizer civilização, mas toda essa população, ela sofreu um processo que, como diz a Lia, né? Há um processo que a história dela é descarrilhada, né? É como se você estivesse andando a sua vida, né? E os europeus vieram, teve esse processo de rapto e vinda para cá, para as Américas, e a história deles foi rearticulada, né? Então é sobre isso que eu vou falar hoje, né? E quando eu acho que a maioria que vai se tornar professores, né, ou já são professores, né, quando a gente trata sobre as pessoas que vieram para cá, né, esses diaspóricos, né, geralmente a gente só pensa nesse rapto e nesse rapto forçado, quase como, você estava aqui, vem correndo para cá. E não é assim, né? E por isso que eu trago essa questão, é sorte ou conhecimento. A gente sabe pela documentação, né, que quando se encomendavam essas pessoas, traziam já essas pessoas que já dominavam essas tecnologias, seja domínio do ferro, do arroz, da mineração. Então, quando você traz essas pessoas para cá, né, elas já são especialistas nisso. E por que eu trago essa questão aqui? Para a gente saber que existem esses saberes e como a gente pode também trabalhar em sala de aula, né? Esses imaginários, né, que a gente às vezes tem desse imaginário negativo, sem ciência. Então, sair dessa questão, né? E aqui eu também trago um mapa para vocês, né? Ali a fonte é a ONU já, né? Que ela vem falando que ali de 1500 a 1800, 5,5 milhões de pessoas vieram do continente africano aqui para as Américas, tá bom? Daí, eu trago mais outros 2 mapas para vocês, do século XIX e do século XXI, né? Atualmente, nós temos 200 milhões de diaspóricos, ou seja, pessoas descendentes desses africanos aqui no nosso continente, certo? Então, como que a gente pode pensar essas questões, né? Como que a gente pode pensar políticas públicas? Isso eu não falo só no Brasil, mas em todo o continente. Perfeito? Então, o que eu gostaria de mostrar, quando eu falei para vocês, né, desse espaço aqui, o que é esse espaço, né? O Rafael dos Anjos, ele coloca esse mapa, ele batiza esse mapa como o grande cemitério dos deslocamentos, né? Onde esse espaço, né, esse oceano, né, essa passagem do meio do Oceano Atlântico, né, foi um processo de extrema violência, né, de dilaceramento. Dilaceramento o quê?
físico dessas pessoas, psíquico, simbólico, social, cultural, científico, material, se tirou de todas as formas toda a humanidade, né? E esse processo dessa saída, né, a gente chama de início da diáspora, né, que é a modernidade. Então eu gostaria que vocês pensassem, né, como colonialismo, e como esse colonialismo, né, não foi um processo positivo, mas ele foi um processo de inúmeras violências, e que todos os avanços europeus foram embasados nisso, né? Existem alguns pesquisadores que falam que até mesmo o sistema ecológico desse período, né, ele sofre um impacto, né, devido aos rastros de sangue, né? A gente consegue saber que esses corpos, muitos desses corpos foram liberados ali no oceano, né? Os peixes iam comendo e outros peixes maiores, né? Então, todo um sistema ecológico foi abalado, né? Não foram só questões sociais, nossa, né? Envolveu todo um ecossistema. Então, eu gostaria de falar e que vocês se concentrassem numa questão. O que foi a modernidade? A modernidade foi esse colonialismo. O que foi esse colonialismo? Foi quando você apaga todas as etnias, né, e você transforma essas pessoas vindas do continente africano em escravizados, desses escravizados em uma categoria, que é negra. Esse negro, nessa visão colonial, ele sofreu um processo de biologização, ou seja, se falava que o branco seria superior através da racialização e o negro inferior. E aqui eu queria trazer um vídeo para vocês de um seriado chamado Deuses Americanos. E eu gosto muito de usar esses audiovisuais em sala de aula para tentar mostrar essas eu coloquei ali no chat o vídeo completo, né? Eu só coloquei uns cortes para vocês darem uma olhada, né? Nas questões, né, que eu queria trazer para vocês, né? Então, por mais que se acenda socialmente, né, foi feita esse processo de racialização tão grande na mente das pessoas, né, que não importa se economicamente você ascendeu, se socialmente, você não deixa de estar na categoria de negro, né? Eu coloco até ali um exemplo, né? De, por exemplo, uma etnia Nagô, que eles enxergavam como africanos, né? Eles se tornaram escravizados, e escravizados eles estão numa condição de negro, né? Então, é feito, né, no corpo, na alma, na história dessas pessoas, né? É cristalizada mentalmente essas questões, né? Então, eu gostaria de falar agora sobre as consequências, né? O que trouxe essas questões da racialização, né? Hoje a gente tem o que a gente pode chamar de racismo estrutural, né? Que é um fenômeno, né? O que é um fenômeno, né? O fenômeno é um acontecimento, né? Um acontecimento marcado ali na modernidade, né? Que utilizou, nesse caso, um sistema de dominação para segregar uma raça, né? Então, o racismo é uma forma de racionalidade, ou seja, como eles construíram uma concepção em que existem pessoas superiores e pessoas inferiores, né, que normatizou e que tentou mostrar essas relações sociais. Um exemplo de racismo estrutural aqui, eu queria trazer só mais um vídeo aqui para vocês, de um comercial que aconteceu, que ele foi passado. Esse comercial, então, ele foi transmitido, né? E ele teve, obviamente, uma repercussão horrível, né? Mas é um exemplo para a gente tentar entender o racismo estrutural, como a gente não percebe os discursos, né, que socialmente a gente vem vinculando na nossa sociedade, né? Ali a gente pode ver um homem negro, né, que após, não importa se é
um comercial de sabão em pó ou não, né? Ele se torna um homem branco e lido como uma pessoa sujeita, nesse momento, quando ele se torna branco, né? A ser amado ou a qualquer outro tipo de relacionamento com essa mulher, né? Então, para a gente problematizar essa questão. Aqui, então, o que são esses grupos diaspóricos e nesse processo o que aconteceu, né? São esses sujeitos que foram privados das suas árvores genealógicas. Então, para um sujeito branco, para a maioria, eu acho que daqui, se for branco, a gente conhece o nome dos nossos pais, o nome dos nossos avós, bisavós. Se a gente quer conseguir uma cidadania, a gente consegue chegar até nos nossos tataravós. Isso é um privilégio que a gente tem, né? Enquanto sujeitos, né, brancos que não sofreram esse extermínio, né? Então, os grupos diaspóricos não têm esse direito à ancestralidade, né, às práticas culturais, religiosas quando eles vieram para cá. A própria língua era proibida, o nome deles era retirado, eles eram batizados com outros nomes, né? Então, a gente tem uma dicotomia em que os europeus eles ficavam numa posição vertical de uma relação de poder superior e os africanos seriam aqueles inferiores, aqueles derivativos imorais, primitivos, e que não tinham direito à história, né? Que não produziam nem mesmo história, né? Então, foi isso que aconteceu na modernidade, né? Então, a modernidade, eu gostaria que vocês entendessem como um fato histórico que existiu, onde se estabeleceu o colonialismo, o capitalismo se desenvolveu, e se desenvolveu ao que ele é hoje, né? E se impôs o imperialismo, né? Então, essas são as consequências da modernidade. Então, quando eu perguntei lá no começo da aula, né, para vocês, o que vocês lembram da modernidade? Eu quero que vocês saiam dessa aula pensando os impactos que a modernidade e o colonialismo trouxeram, né? Então, aqui eu trouxe um esqueminha para vocês, né? Então, os europeus vieram para a América, né? Acabaram se enriquecendo com todas as riquezas que eles expropriaram daqui no nosso território, né? Eles fizeram um processo biológico, né? Que eu já vou falar como que ele aconteceu, né? De racialização, onde nos discursos deles existiam um sujeito superior e um inferior. O capitalismo, né? Ele se intensificou o trabalho remunerado, né? E se criou uma estrutura mental, né, de classificação do mundo, né? Então tem um autor chamado Aníbal Quijano, né, que ele fala que antes desse período, né, antes da América, né, não existia esse conceito de raça como a gente vê hoje, né? Então isso foi um impacto do colonialismo. Na primeira aula do nosso grupo de estudo, a professora Camila comentou sobre esse livro, né, O Perigo de uma História Única, né? Então, sobre como a gente analisa por uma única ótica, né? Eu trago aqui o Valentin Mundimbe, que é esse senhor aqui, esse pesquisador, né? Ele é considerado pelos seus pares, até, eu não sei se vocês já ouviram falar no Edward Said, mas ele ele problematizou sobre essas questões no mundo ocidental e oriental, ele fez essa diferenciação, e para os pares acadêmicos, né, o Mundimbe é tão importante, né, quanto o Edward Said para os estudos africanos, né? O que ele vem falar que é o africanismo, né? Que é uma das palavras que está no título da nossa aula, né? Que existe uma África imaginada, que foi fruto da colonialidade. Então, quando a gente fala em África, no continente africano, né, todas as imagens começam a vir para a gente como negativas. A gente não observa essa África com aspectos positivos, né? E o africanismo que ele conceitualiza, né, é essas representações da realidade, sempre esses discursos negativos, né? Se criou uma África fixa, né, que é essa imagem criada, né, onde as existências dessas pessoas, a validade científica deles são colocadas para debaixo do tapete, né? Essas ideias negativas, elas são popularizadas e essa imagem é criada e assim se retroalimenta, né? Então, ele vem falar que africanismo é isso, né? Essas realidades coloniais negativas, né? E daí, ele continua falando, né? Que o que ele vai falar daqui para frente não é sobre esse tipo de África, esse tipo de signo feito e criado, né? Ele vai falar uma outra coisa, né? Como que não faz parte da história deles, né? Mas isso foi fruto do colonialismo, isso não reflete a realidade do povo africano, né? Então, ele começa o livro dele assim, falando desse conceito, né? Então,
A segunda coisa que eu queria trazer para vocês é biblioteca colonial. O que é biblioteca? Quando eu falo biblioteca, vocês lembram o quê? Obviamente, vocês lembram de livros, né? E colonial, desse período colonial, né? Quando a gente fala de biblioteca colonial, a gente quer dizer que várias áreas dentro das ciências humanas criaram regimes de verdade. O que são esses regimes de verdade? Essa consolidação dessas explicações de inferioridade e subjetividade. Todas elas são respaldadas cientificamente, através do quê? Através de relatos de missionário, através de exploradores, antropólogos, onde eles racionalizaram o quê? Essa dicotomia entre esses dois povos, certo? Então, a ciência criou um sujeito universal, né, onde ele seria qualificado e versus o outro. Quem que é esse outro, né? São aquelas pessoas de tradições locais, né, a periferia, o primitivo. Então, a biblioteca colonial foi esse momento em que as ciências humanas, elas referendaram essa diferenciação, essa régua balizadora entre esses dois mundos, tá bom? Então, a biblioteca colonial, né, ela transformou a mente, ela transformou os saberes, os meios materiais, simbólicos, religiosos, os históricos, ela mudou a narrativa, né? E, perante a isso, o que nós temos hoje, né? Nós temos estudos para tentar mostrar outros regimes de verdade, né? E a partir disso a gente vai tentar ver essa questão do pan-africanismo. Eu não sei se vocês já viram em algum momento nas disciplinas, né? Mas a gente vai falar sobre isso e sobre os estudos pós-coloniais, né? Através da historiografia, né? Uma historiografia que a gente chama de afrocentrada, como o próprio nome diz, né? Que é centrada nos próprios conceitos africanos, tá bom? Quem começa a falar sobre esses conceitos afrocentrados é o Asante, né? O Asante, ele é um filósofo estadunidense, né? E ele vem falar sobre esse conceito de afrocentrar, que é no sentido de reorientar a história, de centrar, de tentar partir das próprias experiências, né? E aqui eu trago 2 exemplos, né, de palavras, né? Então, em vez de falar, por exemplo, diáspora, eles sugerem falar maafa. O que seria essa maafa, né? A maafa, se a gente fosse traduzir, seria o grande desastre, né? Foi esse período histórico que aconteceu esse desastre na história africana, né? Se a gente pegar a Ani, né, ela também veio falar que a gente podia talvez chamar de holocausto africano. E por que holocausto africano, né? Porque a gente, quando pensa em holocausto, a gente sempre remete a imagens extremamente negativas. Por que a gente, ao pensar colonialismo, ao pensar modernidade, a gente não pensa da mesma maneira, certo? O Nobles, ele também vem falar daquilo que eu disse do descarrilhamento, né, como se o trem, né, o trem da vida, da ciência africana, o cotidiano deles estivessem seguindo, os europeus chegam e tiram esse eixo civilizatório, e eu traduzi da forma que ele utiliza, né? E há essa mudança na perspectiva da história, né? Outro conceito muito importante que eles falam, né? Não vamos falar de filosofia, né? Porque às vezes filosofia está muito ligada ao pensamento aristotélico e acaba-se de maneira equivocada, pensando numa Europa, tá bom? Eles tratam a palavra gnose como se fosse a filosofia, para que hoje nós entendemos, né? Então, é a busca pelo conhecimento, pelos métodos de conhecimento e de saber, tá? Então, é essa palavra que eles usam no lugar de filosofia, tá bom? Assim como no sentido de diáspora, utilizar maafa, tá bom? Então, o que a gente vem falar, né, sobre o pensamento pan-africanista, né? O que é esse pensamento pan-africanismo, né? É contrapor aquele africanismo, como eu disse, aquelas ideias pré-moldadas de uma África que nunca existiu, né? Inferiorizada, né? Então, ele vem contrapor esses argumentos colonizadores, né? Também é uma união política de pessoas, e eu vou falar que pessoas são essas, né? Mostrar as razões da escravidão, né? Os pensamentos pan-africanistas também vão mostrar o impacto da racialização, né? E também mostrar uma imagem positiva dessas identidades, a formação identitária dos africanos e recuperar as cosmovisões, como eles veem o mundo, a partir dos próprios pensamentos deles, tá bom? Então, isso são estudos pan-africanistas, né?
Então, vamos situar historicamente, né? Porque historiadora sou, como vocês sabem, né? Como que começa tudo isso, né? Na Inglaterra, por volta da década de 1780, tem uma fundação de uma sociedade, que são os Filhos da África, né? É um grupo abolicionista, né? E nós temos duas personalidades, o Kogano e o Equiano. Aqui eu coloco imagens, né, do que seriam as representações deles, das obras deles, né, que estão nas obras deles. Eles eram ex-escravizados, tá bom? E daí eles se tornaram libertos, né? E eles começam a escrever sobre como foi ser escravo e questionar todo aquele sistema. Só que muitas pessoas não sabiam o nível que era a escravização, né? Então, isso causou um impacto muito grande entre os abolicionistas. E o que isso reverberou? Reverberou em mais pessoas lutando por essas causas, né? Então, começou-se uma busca para acabar com o racismo e a escravização, e eles têm muito impacto nessa luta. E isso a gente pensando no continente do Reino Unido, no continente não, nesse território do Reino Unido, tá bom? E começa, nesse primeiro momento, a pensar: por que não há um retorno para a África dessas pessoas, visto que o impacto da escravização foi tão pesado, eles foram raptados, e começou-se a problematizar esse retorno para a África, tá bom? Então, esse foi o início do pensamento afro-africanista, tá bom? Daí, pan-africanista, né? Então, esse foi o primeiro momento, né, onde se pensava numa África ideal, política e ideologicamente. O que é isso, né? Começou-se a pensar um espaço imaginado, onde essas pessoas poderiam voltar, né, ter liberdade, se integrar. Mas o que aconteceu nesse mesmo período? A escravização ela já tinha acontecido de tal forma na mente dessas pessoas que já tinha causado uma divisão entre elas. E eu já vou explicar o que significa essa divisão, tá bom? Então, se pensou, vamos voltar e vamos retornar à África. Mas para onde eles irão? Daí se criou um estado chamado Libéria, né, como o próprio nome remete, né, à liberdade, né, em 1816, né, 8 mil pessoas elas foram repatriadas, né. E a Libéria, ela começou como uma colônia dos Estados Unidos, né, para receber esses negros diaspóricos, né, e a independência ela só vai acontecer em 1947 desse país, tá bom? E como que surgiu esse movimento para ir para um território, né? A gente tem esse American Colonization Society, né, que eles eram uma sociedade, né, como o próprio nome diz, né, para juntar essas pessoas para mandar literalmente embora dos Estados Unidos. Por quê? Algumas pessoas, alguns religiosos eram contra a escravização, então eles não queriam esses negros dentro do território dos Estados Unidos. Então, e porque também estava se abrindo o contexto e já não se permitindo mais a escravização. Então, esses dois grupos não queriam mais, e entendam desta maneira, esses dois grupos não queriam que os negros ficassem nos Estados Unidos e queriam expulsá-los. Eles não viam esses negros como sujeitos que nasceram nos Estados Unidos, que estavam lá, que eram estadunidenses. Para eles havia uma divisão muito grande e um abismo entre essas pessoas. Então, houve um choque, né, quando se chegou na Libéria, entre esses grupos que vieram dos Estados Unidos, que eles acabavam se sentindo superiores a quem estava no continente africano. Então, houve uma briga, uma querela ali entre eles, né, e uma confusão no começo, né, esse choque de identidades, né. E aqui eu trago dois países, né, tanto a Libéria quanto a Etiópia, quando teve a conferência lá de Berlim, em 1885, né, para dividir o continente africano, né, eles foram os países que não foram divididos, né, e até hoje eles são símbolos de resistência, né. Então, eu queria trazer o primeiro autor para vocês, né, que é o Edward Blinden, né, e eu trago aqui, bem pequenininho aqui, é uma indicação de uma dissertação que fala sobre a vida do Blinden, né? O que o Blinden vem falar, né? Que deveria existir um sentimento de pertencimento dessas pessoas que deveriam estar na Libéria, tá? Que deveria existir uma África, né? Que deveria se unir, né? Para tornar uma grande nação negra,
e africana, ou seja, não deveriam ser vários países, deveria ser uma única nação. Então, ele começou a pensar nesse sentimento que os uniria de identidade, tá bom? E daí, o que aconteceu? Né? O Blind foi o primeiro sujeito a pensar essa ideia de união. E a gente tem duas figuras muito importantes, né? O Garvey e o Dubois. O que aconteceu com esses dois sujeitos? Né? Eles têm pensamentos dicotômicos sobre essa questão da Libéria, né? O Garvey, ele é um anti-integracionista. O que quer dizer isso? Para ele, na concepção dele, pessoas negras não poderiam viver no Ocidente porque o colonialismo foi tão forte, eles vivem tantas violências que eles deveriam se separar e ter a sua própria cultura, a sua própria sociedade, crescer sozinho, sem esse impacto que o colonialismo trouxe, né? Algumas pessoas chamam ele de pan-africanista radical, né? Por causa dessas ideias dele, né? Que o retorno à África é incondicional. Todo mundo deveria voltar para a África. Ninguém deveria ficar aqui no continente americano e contribuir para o sucesso dos brancos, né? Porque eles são a força motora da economia, né? Então, para ele não é sair loucamente e voltar para a África. Para ele tinha que ter passo. Primeiro se manda os intelectuais para ter habilidades técnicas, científicas, para se desenvolver o continente. E o segundo momento é para receber todas as sociedades diaspóricas, ou seja, aquelas pessoas que vieram, os descendentes que vieram da África nesse processo diaspórico, né? Já o Dubois, né, é um pesquisador super respeitado, né? Tanto na comunidade negra, quanto recebeu vários prêmios ali nos Estados Unidos pelos brancos, né? Ele falava, sim, uma unidade negra, né, que tá para além da questão de ser filho, neto, que isso tá na questão de ancestralidade, né, uma questão de identidade, né, e que sim, dá para se viver, dá para ser assimilado, dá para conviver na sociedade ocidental. Então, o que ele propõe, né, é a busca para tentar sanar essas questões da racialização, né? Ele propõe uma construção social equilibrada, né? Que exista mais respeito, né? Então, são os primeiros teóricos desse pan-africanismo, tá bom? O segundo momento pan-africanista, né, ele é dividido numa corrente que a gente chama de histórico e cultural, né? Por que a gente chama pan-africanista histórico, né? A gente tem esse senegalês aqui, esse pesquisador, o Cheikh Anta Diop, né? O Cheikh Anta Diop, ele estudou as origens da raça humana, né? Daí ele utilizou mesmo essa expressão, né? Para mostrar o quê? Para mostrar e recuperar a narrativa histórica. O berço da história vem do continente africano. Ele é considerado um dos maiores historiadores do século XX, né, nessas questões, e através de arqueologia, de antropologia e de história, ele vem mostrar, né, que a história da África também ela surge ali no Egito, e a gente tende a colocar o Egito como um Egito branco. Ele vem fazer esse diálogo. Por isso, por essas características históricas, antropológicas, arqueológicas, né, que a gente chama de pan-africanismo histórico. E o que é o pan-africanismo cultural, né? Como o próprio nome diz, né, tem a ver com cultura, né? É através das artes, seja música, literatura, estética, né? São movimentos ligados ao Dubois, que quer unir o Ocidente e o Oriente, né? Tentar mostrar uma positivação do povo negro, né? Através da música, por exemplo, o blues, o jazz, o samba, movimentos como o afrofuturismo, o afrosurrealismo e o criolité, mostrar que existe ancestralidade e que existe um futuro pós-colonial, ou seja, existe um futuro para a gente pensar esses contextos, tá bom? Aqui eu trago um exemplo, né, de afrofuturismo. Eu não sei se vocês já assistiram Pantera Negra, né? Mas quando a gente olha o filme Pantera Negra, a gente não vê uma África inferior. Pelo contrário, a gente vê uma África cheia de tecnologia, com altos avanços. Isso é afrofuturismo, né? É um exemplo aqui, né, de afrofuturismo para vocês, né? Mostrar essa tecnologia, seja pela língua, pela tecelagem, pela cerâmica, através de danças, né? Através dos pensamentos, né? E aqui também tem uma forma de escrita, né? Que é essa escrita na areia, que chama sono.
Aqui eu trouxe também o prólogo do Criolité, né, que foi esse pan-africanismo cultural ligado à literatura, né? Eu só vou ler esse pedacinho para vocês. Nem europeus, nem africanos, nem asiáticos. Nós nos proclamamos crioulos. Isto será para nós uma atitude interior, melhor, uma vigilância, ou melhor ainda, um tipo de envelope mental no meio do qual se edificará nosso mundo, com plena consciência do mundo. Então, aqui eles começam a produzir, né, um material, como eles se colocam no mundo ali, não só crioulos, enquanto aqui no Brasil os crioulos são colocados como negros, né, mas crioulos ali da Antilha, né, também, eles abordam essa questão e trazendo aqui para a questão do Brasil, né. O que a gente tem no nosso país, né? A América Portuguesa e o Brasil, né, trouxe o maior contingente de escravizados de toda a América, né? Depois da proibição do tráfico, né, por mais 20 anos se trouxeram pessoas, né? A punição, né, principalmente após a Revolução Haitiana, né, se um escravizado tentasse algo com seu senhor era a morte, sabe? E o Estado, seja através da polícia e do cárcere, né, ele sempre tentou coibir qualquer tipo de resistência exacerbada, né, e porque existiu, sim, vários tipos de resistência, né. E vocês podem se perguntar, e houve no Brasil essa tentativa de retorno para a África, né? Aqui no Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, não teve incentivo material, cultural ou geográfico para tentar tirar essa população daqui para lá, né? E também não era política pública, né? Tentar cogitar retirar essa mão de obra do Brasil, né? Seja economicamente ou logisticamente, né? E no Brasil, o que houve após o final da escravização, né? Houve políticas de embranquecimento, né? Então, o que se tentou fazer foi uma limpeza racial, né? Um clareamento de pele, dos costumes, se esquecer as tradições. Foi isso que o Brasil fez, ele não fez um retorno para a África. E como que foi esse processo de miscigenação, né? Aqui eu trago para vocês um quadro, né? Esse quadro ele é chamado A Redenção de Cã, né? Sim, já vou falar desse filme, eu adoro. Esse quadro, Redenção de Cã, ele foi pintado em 1852, né? Aqui essa leitura é uma mulher idosa, negra retinta, né? Escravizada e de provavelmente descendência direta africana, né? Ela está como se ela tivesse com mãos levantadas em gratidão aos céus, né? Aqui a gente tem a filha, provavelmente dela, né? Uma negra não tão retinta quanto ela, né? Que aqui sofre o processo de branqueamento, né? E ela segura como Maria, né? O que seria um menino Jesus aqui, né? Provavelmente é fruto de um estupro com esse homem branco, né? E ele seria a posição de Jesus, né? O redentor da raça humana. E essa leitura não sou eu que fiz desse quadro, né? Existem várias leituras desse quadro, né? Aqui eu trago alguns, né? E outras visões que a gente tem até hoje, né? Aqui eu trouxe uma reportagem, né? De um deputado que diz que os africanos descendem são o ancestral amaldiçoado, né? Eu já vou tratar sobre essa questão religiosa daqui para frente, né? Aqui eu queria trazer para vocês esses dois vídeos, que eles são bem importantes e que falam dessa questão do racismo, né? Racismo, coisa de branco, do Tempero Drag, e a senhorita Brita. Eu vou exibir rapidinho agora, que eu queria só que vocês pensassem no que ela vai pensar agora. Pais de beleza são brancos. A tia negra, falando coisa séria. Gente, eu não estou brincando não, faz isso comigo. Tudo que eu estou falando para vocês é verdade. Eu conto para vocês porque a gente tem essa amizade ou errada. Faz isso comigo. Pensa no bonito. Fecha o olho e pensa. Pensa nos homens e fala, puta que meu Deus, como é bonito. E você fala assim, não, meu amigo, deixa eu te tomar só eu quero essa passagem da minha vida. Para eu morrer quando eu morrer, que eu me bonito. Pensa, pós-graduado, ele é pós-graduado, cabelo impecável, o nariz perfeito, o negro tecido, o sorriso, o corpo dele, você fala assim, não consigo, esse corpo é seu, você comprou, você fez isso aqui, é magia negra, você não acredita. Fecha o olho e pensa,
o olho dele, gente. O olho, você não tem noção. Você não pensa, o olho dele é muito inteligente. Não tem, até a orelha dele é bonita, gente. Eu não estou falando sério, imagina. Pensa nisso, você está imaginando esse homem, um cabelo, um nariz, você está imaginando esse homem, mano? Fala a verdade. Eu pego a boquinha molhada, eu pego babando, com a boquinha babando. Eu tô mais lindo do mundo, Jesus Cristo. Você está imaginando ele? Você imaginou? Ele é branco, então é por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Os nossos referenciais de beleza são brancos. Então, e daí esse vídeo, que depois eu já posto aqui para vocês, né, ele vem falar o quê, né? Ele vem falar sobre uma análise semiótica, né, do racismo que a gente tem estrutural, né? É bem legal para vocês analisarem também essa interdisciplinariedade com a literatura. Vocês sabem por que a gente não comemora o 13 de maio, sim o 20 de novembro, como o movimento negro reivindica? O 13 de maio ele está ligado a uma declaração que a princesa Isabel teria feito, né? Existem estudos, né, que mostram várias taxas, né, de quantos escravizados tinham no Brasil, né? O Alberto, eu acho que esqueci o sobrenome dele, ele vem falando, é um pesquisador de Brasil Império, né, que 5% da população escravizada era negra nesse período, quando há esse ato de escravização. E quando a gente coloca na mão da princesa Isabel, né, essa atitude de libertação, a gente tira todo o protagonismo negro. Então, por isso que se comemora o 20 de novembro, né? Porque o 20 de novembro é a data onde o Zumbi, né? O Zumbi era o líder do Quilombo dos Palmares, né? Ele foi morto, né? Então, essa é a data que é comemorada e que é um dia de luta, é o dia da consciência negra, né? E esse ano ele se tornou feriado, porque antes era um ponto facultativo, né? Então imagina vocês saindo 6, 7 da manhã, não sei se vocês moram em grandes centros, ou saindo mais tarde, porque são de cidades menores, para chegar no trabalho, trabalham até às 6, chegam em casa às 8. Vocês conseguem ir para alguma marcha para reivindicar alguma coisa? Vocês só chegam e querem dormir, né? Então, o feriado ele é muito importante para ser um dia de articulação, um dia de pensar esse movimento e pensar políticas públicas, né? E, por último, eu queria falar sobre religião para vocês, né? E eu queria trazer aqui para vocês pensarem, será que a gente pode pensar que existe cristofobia, por exemplo, no Brasil? Será que existe, né, essa aversão? Será que, por exemplo, alguém pode sofrer algum preconceito por batizar seu filho na Igreja Católica? Então, essa é uma questão que eu queria trazer hoje para vocês, né? Tem essa reportagem, né, que depois eu posso colocar ali no link para vocês, que uma mãe perdeu a guarda de uma filha de 12 anos após a adolescente passar pela iniciação no candomblé, né? Daí, o que aconteceu, né? O conselho tutelar foi chamado, por causa da avó da menina, né, que era evangélica, chamou e falou que aquilo tinha sido um ato de lesão corporal, né? Daí a criança, né, ela foi levada, né, depois da acusação para o IML, não se constatou nenhum tipo de hematoma ou lesão, teve outra denúncia, né, que ela teria sido mantida à força no terreiro, né? A polícia chegou no terreiro e a adolescente estava em casa, então teve denúncia, teve promotoria, né? Mas mesmo assim se transferiu a guarda para a avó materna, né? E daí vocês podem pensar, mas raspou a cabeça. E daí eu coloco uma outra questão para vocês, a circuncisão, né? Alguém intervém na questão da circuncisão? O que é a circuncisão, né? Se tira essa pelezinha, né? Sem anestesia, né? O povo judeu, ele costuma fazer isso até hoje, os ortodoxos, né? Algum juiz tira a guarda das mães e dos pais dessas crianças? Então, aqui a gente pode pensar num Estado racista e religioso, né? Onde o judiciário, ele intervém de acordo com a sua representatividade religiosa, né? E isso aconteceu com uma religião de matriz afro, mas não acontece com o povo judeu, por exemplo. Então, isso seria uma colonialidade de poder e do nosso próprio corpo, da gente não poder, né,
exercer as nossas fés, por exemplo, né? Quando a gente fala de raça, né? Por que é importante falar de raça, né? Hoje a ciência, né, afirma que não é um dado biológico como aconteceu na modernidade ali, por causa da biblioteca colonial, mas ela é uma importante categoria de análise para a gente pensar o passado e pensar o presente, porque isso foi o marco definidor, né? Ele é um dado histórico, político, social, né? E o racismo nada mais é do que essa hierarquia criada através do conceito de raça, né? Em que existiu uma superioridade e uma inferioridade, né? E a gente, né, tem várias autoras, né, que vêm trazer o conceito e pensar uma afro-latino-americano ou americana sociedade, né? Que é pensar as Américas, que engloba a África, que engloba os povos indígenas, né? E aqui a Lélia Gonzalez é uma autora que eu recomendo muito, depois eu vou colocar no final as indicações para vocês lerem, né? E aqui eu queria trazer, para finalizar, né, alguns paralelos religiosos, né? Aqui tem umas brigas entre evangélicos e católicos, né? E um caso bem emblemático para quem é um pouquinho mais velho, né? Quando o pastor ele foi e chutou a santa e teve que sair do Brasil, né? Por causa dessa questão, né? Então existe uma briga ali entre católicos e evangélicos sobre Nossa Senhora, sobre veneração, que eles vêm falando. Mas essa briga, ela é uma briga que não chega no sentido de destruição de templos religiosos, certo? E aqui eu trago uma notícia, por exemplo, do Bruno Gagliasso, quando ele foi levar o filho dele, né, para uma terreira, né? O tanto de comentário que ele teve no Instagram dele, em outros sites, né? E aqui, por exemplo, como todos acharam lindo e maravilhoso o batizado na Igreja Católica de 2 artistas também, da Virgínia e do Zé Felipe, né? E aqui, né, por último, eu queria também trazer outras questões, né, que existem vários tipos de matéria para falar por que Nossa Senhora é negra aqui, né? Daí existem várias opiniões sobre isso, né? E aqui eu queria trazer essas tentativas de branqueamento de Nossa Senhora, né? Na verdade, para algumas pessoas ela seria branca, só que o tempo embaixo d'água, né? O incenso das velas acabaram empreteando e deixando ela negra, né? Então ela não era para ser negra, né? Então quanto isso está no nosso território, né? No México também a Nossa Senhora ela tem traços indígenas, né? E por último, né? Só para refletir, né? Os negros no Brasil, né? Eles passam por um processo de silenciamento e tentam resistir a todos os hábitos, a todas essas políticas públicas de silenciamento, né? Mas se a gente for pensar a nossa cultura, os nossos hábitos, né, os gostos alimentares, por música, por banho, por lazer, por sentar em roda e por ouvir, né, são todos africanos, né? 56% da nossa população, segundo os dados do IBGE de 2022, são negros, né? Então, né, eu trago aqui algumas indicações para vocês de audiovisual, que se vocês puderem, assistam, né? Que é um filme chamado A Que Horas Ela Volta, né? Medida Provisória, que já foi colocado até aqui pelo Jarbas. O Que é Diáspora, que é um podcast muito interessante. A gente tem também Racismo, Coisa de Branco, e todos os outros vídeos desse canal eu recomendo muito. E aqui tem um site chamado Slave Voyage, que ele é ótimo para trabalhar em sala de aula. Ali vocês colocam várias categorias, por exemplo, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantas pessoas embarcaram, quantos desembarcaram e saber quantos morreram no caminho, né? Para trabalhar em sala de aula. Aqui eu selecionei todos os dados e pelo período, mas vocês conseguem selecionar um por um e fazer ótimos gráficos em sala de aula, né? E por último, alguns textos que eu acho que são fundamentais para entender essa aula, da professora Luciana Balestrin, que é professora ali da UFPEL, que ela vem falar sobre modernidade e colonialidade, sem imperialidade. Daí do Flávio Gomes, que é a história de quilombas também, que é muito importante para a gente entender esse espaço de resistência. A Lélia Gonzalez, que é uma pesquisadora que foi uma das que falou também sobre a mefricanidade, né? A Grada Quilombo e o Abdias Nascimento, que são leituras obrigatórias para quem gosta da temática.
Eu agradeço muito a atenção de vocês, é isso. Passo a palavra para a Camila. Muito obrigada, Milena. Acho que muito importante e necessário a todo tempo falar sobre esses temas, e eu acho que principalmente sobre como é importante para a gente superar algumas coisas que talvez, para o nosso entendimento, sejam coisas universais, né? Tipo, a ciência, a natureza e qualquer uma desses elementos que elas não são universais, né? E que há um saber europeu e que muitas vezes é projetado de cima para baixo para nós, então que é preciso a gente conhecer outras interpretações sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o mundo, né? Então, acho que isso é interessante, tá? Antes de eu abrir para perguntas, eu vi aqui que a Milena colocou a leitura, né, as sugestões de leitura que ela trouxe, e eu aviso que eu já coloquei aqui também a lista de presença, então dei uma conferida se ela está abrindo direitinho, coloquei a palavra certificada, certo? E agora eu abro para perguntas. Alguém tem interesse de fazer algum comentário ou, de fato, uma pergunta para a professora Milena? Também, se não tiver, podem me mandar por e-mail e pode falar. Pode falar, Jarbas. Oi, professora Milena, professora Camila, boa noite. Olha só, esse tema é muito instigante, né, sobre a africanidade, todo esse processo de migração forçada, desse processo violento. E eu trago uma outra ideia, enquanto a senhora falava, fiquei lembrando da quantidade de coisas de reflexo de africanidade que a gente tem, essa cultura incorporada e que nos incrementa, e que nos enriquece, né? Eu lembro de um texto do professor Tal Golin, que ele fala sobre o cultivo da erva mate. E ele conta no texto dele que, tendo em vista a violência dos bandeirantes, acabou-se a erva mate, por causa que aprisionavam os índios e tinha que ser mantimento de guerra, tiveram que plantar erva mate. E aí difundiu bastante a erva mate. Olha só, quando a gente pensa sobre a africanidade, a gente pensa um monte de outras culturas que a gente está aqui, desde doce, desde comportamentos, desde esse comportamento. E eu relembro na verdade, dois fatores. Primeiro, como que no Brasil o negro e a escravidão andaram juntas, essas duas categorias, ao mesmo tempo que no Brasil se colou, que o escravo sempre existiu, mas parece que no Brasil uniu essas duas categorias. E mais uma outra, mais ou menos na década de 1870, mais ou menos, criou-se uma teoria sobre a criminalidade do Lombroso, a respeito da biologia do criminoso, o criminoso como uma herança genética, como fatores biológicos pré-definidos. Isso se vem importar no Brasil a teoria do Lombroso mais ou menos em 1940. E uma das características, e aí sim que eu venho dizer que está ligado, e como essa teoria do Lombroso está ligado muito com essa questão do racismo estrutural, que hoje a gente vê um menino negro, um criminoso menino negro, como isso está ligado, como essas teorias estão ligadas. Professora, obrigado. Muito obrigada pelas perguntas. Sim, no Brasil, essa questão da escravidão e do negro, elas estão bem imbricadas nesse sentido que a gente estava dialogando, né? Que esses regimes de verdade foram tão criados e tão consolidados, né? Que eles se tornaram uma coisa única. E esse era o entendimento, que desse africano se tornasse um escravizado, do escravizado um negro. Não se observa que etnia, não se observa. Então, aqui, assim como nos Estados Unidos, esse processo de escravização, esse processo de entendimento de categorização, ele teve muito sucesso. Por isso que eles estão assim tão imbricados. E você citou a frenologia, né, que é a medição dos crânios e tudo mais, para ser um argumento legitimador da criminalidade, né? Essas pseudociências, como a gente sabe hoje, né, elas são usadas, né, até outros tipos de estudo, e são reivindicações, né? Então, como a todo momento é importante ter o quê? Uma literatura contra essas questões, né?
contra a biblioteca colonial, contra esses discursos imperialistas. E aí eu posso colocar como indicação de leitura, né, a professora Loredana Ribeiro, que ela vem falar sobre isso, depois eu posso deixar ali nas recomendações de leitura, que ela vem fazendo um artigo sobre não só essa questão do negro e da escravidão, que é as porcentagens de assassinato do jovem negro, mas ela também vem falando da importância sobre questões de se estudar DNA para ver, será que existe uma questão genética para a homossexualidade, por exemplo? E daí o que se aconteceria em países que ela vem colocar em problematização, que a homofobia e é criminalizado, né? Será que se criariam campos de concentração? E como a ciência também ela tem que estar sempre caminhando com questões antropológicas, questões de... Me fugiu agora a palavra, Camila, quando a gente submete um artigo para uma comissão, eu esqueci a palavra fundamental, ética, para comissões de ética, né? Então, quanto a gente tem que utilizar a ciência, a ética e as outras características, né, históricas, antropológicas, para tentar ver esse contexto, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas depois eu deixo indicação de leitura da professora Loredana, que ela vem trabalhando essas questões não só de raça, mas também de gênero, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Antes de encerrar, eu quero só também complementar, né? Acho que é uma coisa que é interessante que fique registrado também, que você já comentou, mas talvez possa comentar mais uma vez, no sentido de que a modernidade, ou esse momento, né, a colonialidade, ela inventou essa ideia do tipo de escravidão relacionada com raça, né? Então, acho que tu poderia também fazer um panorama, assim, uma distinção para nós entre o tipo de escravidão que se executava até o momento ali do século XVI, século XV, e as mudanças que aconteceram posteriormente. Perfeito. Muito obrigada. Camila? Estou aqui. Perguntas, gente? Acho que já dá para encerrar pelo tempo. Não, Né? tá bem, tranquilo. Muito obrigada, Milena. Muito obrigada por essa fala, como eu comentei, muito necessária, importante. E agradeço também a todo mundo que ficou conosco, não só hoje, claro, mas também ao longo do nosso grupo, certo? Que a gente organizou também com bastante carinho. A professora Milena fez todo o quebra-cabeça aí de montagem dessa composição toda, e eu acho que foi muito bem feita, tá? Milena, gostaria de falar alguma coisa também nesse sentido? Só para convidar vocês para o último encontro, que vai ser semana que vem, não vai ter palestra, a gente vai querer fazer um feedback com vocês, mostrar a programação, querer sugestões também, e principalmente convidar vocês para participar, que é uma ideia da professora Camila, como mediadores também, e monitores do grupo de estudo. Quem quiser, sinta-se convidado, né? Então a gente vai fazer tudo isso no nosso último encontro, e só agradecimentos a vocês, o público, e principalmente a professora Camila, que topou esse projeto, e eu gostei muito dele, estou muito feliz. Muito obrigada, Camila, pela amizade, pela parceria acadêmica. Eu agradeço também. Parece formalidade que a gente está aqui, mas nós somos amigas há muitos anos, viu, pessoal? Só para que vocês também consigam colocar, mas pela primeira vez desenvolvendo projetos de fato, né? E assim, de novo, reforçando o convite, né? Eu acho que essa ideia de grupo de pesquisa, a gente fez hoje um modelo que ele é unilateral, né? Vocês ouvem, claro, fazem perguntas, mas a ideia, a proposta, se vocês acharem interessante, é que cada vez mais a gente vá mudando para algo mais ativo da parte de vocês. Então, participem na semana que vem, porque vai ser uma oportunidade para a gente se comunicar mais, tá bem? Boa noite para vocês, sei que a professora Milena dá aula em seguidinha, tá? E um super abraço. Tchau, tchau, vou encerrar a gravação.